Bom dia, crianças. Eu me chamo Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balsa. Hoje iremos trabalhar a disciplina História do 5º ano. A nossa disciplina é História. O nosso conteúdo são os povos e religião. Muitos povos e religiões buscam explicar a origem do mundo e dos fenômenos da natureza por meio da invenção dos deuses e de outras divindades. Então, muitos povos hoje eles buscam religiões, né? Que hoje tem várias religiões. Além da católica, vem as religiões evangélicas, vem as religiões de cada pessoa, de cada origem, né? E eu vou ler um texto abaixo, em que o professor indígena ele conta como o seu povo explica a origem do dia e da noite. Vocês prestem bem atenção aqui nesse pequeno texto. No início do mundo, as coisas eram todas mal feitas. Não tinha noite, não existia o sol, o dia não tinha fim. As pessoas trabalhavam sem parar, até que certo dia um pajé pensou em mudar. Ele pegou 2 cabaças de amendoim, uma com amendoim branco e outra com amendoim preto. Primeiro ele quebrou a cabaça de amendoim preto e à noite chegou. Ele quebrou a outra cabaça de amendoim branco e o dia clareou. Por isso é que temos o dia e a noite. Então, crianças, o que vocês entenderam aqui nesse texto? Nesse texto, o pajé ele falou sobre o dia e a noite, né? Ele disse que o dia não tinha fim, né? E como o dia não tinha fim, ele tinha 2 cabaças, né? Ele tinha 2 cabaças, um de amendoim preto e outra de amendoim branco, né? Então, ele para transformar o dia e a noite, para que o dia tivesse um fim, ele foi lá, quebrou as 2 cabaças, né? Ele quebrou a primeira cabaça de amendoim. E dentro dessa cabaça de amendoim tinha um amendoim preto. Então, em quebrar a cabaça e ter o amendoim preto, ali gerou a noite. E aí então o dia teve o fim, né? Aí quando ele quebrou a segunda cabaça de amendoim, aí foi lá o amendoim branco. Aí foi lá e gerou o dia e clareou, né, o dia. Então foi aonde surgiu dia e noite. O amendoim branco surgiu à noite e o amendoim branco surgiu o dia, né? Então foi quando o dia teve um fim, né? Entenderam? E aí vamos para a religião e a cultura, né? Nós já vimos um pouco sobre os povos e as religiões, vimos sobre o dia e a noite, agora vamos para a religião e a cultura, né? Existem muitas religiões diferentes em nosso mundo, né? Porque no nosso mundo que nós vivemos,
Hoje existem várias religiões. Cada uma pessoa segue uma religião que acha que é certo, né? Em nossas diversidades, mostra a importância das crenças religiosas para a grande parte das pessoas, né? As religiões, elas influenciam a formação, a cultura dos povos e ela orienta seus adeptos no modo de viver, né? No modo de viver, de como as pessoas comer, pensar e entre outros aspectos, né? Que a cultura, as religiões, elas nos influem, né? A formação de cultura e elas também nos orientam como modo de nós viver, de como nós pensar, de como nós comer e assim por diante, né? E todas elas precisam ser respeitadas, né? Independente de quem for, todas as religiões que o povo escolher, elas precisam ser respeitadas. Ao colonizar o Brasil, os portugueses eles introduziram no país o catolicismo, que é uma religião cristã. Eles começaram a cristianizar os indígenas e posteriormente os negros escravizados, né? E que tinham crenças religiosas diferentes. Hoje no Brasil, diversas religiões são praticadas, como por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, né? O budismo, o judaísmo e o islamismo. Então hoje, como no Brasil existem essas diversas religiões, essas religiões como o espiritismo, que o espiritismo ela é uma religião além da fé do Criador e na existência da alma, né? Ela professa igualmente as ideias da sobrevivência da alma e da reencarnação e da interação entre encarnado e desencarnados. Vocês entenderam que o espiritismo ele é uma fé ele é uma fé no Criador da existência da alma. Ou seja, essas ideias elas são de sobrevivência da alma, tá? E aí tem a outra religião como o afro-brasileira, né? Que ela aqui diz afro-brasileiro, como o candomblé e o umbanda, né? Que o candomblé, ela é uma religião no Brasil, ela é regionalizada no Brasil. Vocês entenderam? Que porém, com as características, ela era trazida com as características pelos os negros, né, da África. E como nessa época a Igreja Católica já proibia os rituais africanos, os negros eles usavam as imagens católicas como símbolos, mas continuava cultando os seus orixás, os inqueços e os vodos, né? Que mesmo com a religião católica proibir os rituais africanos, mas assim mesmo os negros também eles usavam as imagens católicas como símbolo, mas eles continuavam tendo as suas religião, né? Como o candomblé. Aí tinha outra religião que era o quê? Nós falamos aqui do Umbanda, não foi? Que esse Umbanda, ele é uma junção de diversas religiões que chegaram ao Brasil, né? Como o catolicismo,
Então, eles juntaram as religiões, né? Como o catolicismo, como o espiritismo, como a religiosidade africana, a indiana, a indígena, e bastante confundida com o candomblé, né? Elas eram bastante confundidas com o candomblé, né? E o Umbanda. E eles possuem 3 princípios básicos, que são a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo, viu? Dentro do Umbanda, vocês entenderam? E também falamos aqui também sobre o budismo, né? Que aqui eu só estou explicando um pouquinho de cada um, que era para vocês poderem entender cada religião, né? Aí o budismo, ele era uma doutrina filosófica, espiritual, surgida na Índia, e no século 6 a.C., e ela tem como preceitos a busca pelo fim do sofrimento humano, e assim alcançar a iluminação. Então, o budismo, ele tinha o quê? Ele tinha quando comparada às religiões, ele tinha o fim do sofrimento humano, era que ele queria alcançar a iluminação. E os budistas, portanto, eles não adoravam um deus ou deuses, e nem possuem uma rígida hierarquia religiosa, sendo muito mais uma busca individual quando comparada às religiões montanistas e ocidentais. Então eles buscavam mais uma vida individual, né? E o budismo, ele tinha como uma busca pelo fim do sofrimento dos povos. Nós falamos também na religião judaísmo, que o judaísmo, ele foi a primeira religião monoteísta da história da humanidade, mais de 3.000 anos. Então ela foi a primeira religião da humanidade, o judaísmo, né? E apesar de ser menor em números de fiéis, ela é uma das grandes religiões abraâmicas, junto com o cristianismo e o islamismo. Então, apesar de números pequenos de pessoas que era dessa parte do judaísmo, mas ela era uma das grandes religiões. E segundo a tradição judaica, Deus teria realizado um pacto com os hebreus, tornando os povos eleitos que irá desfrutar da terra prometida. E esse pacto só se deu com Abraão, que era a sua descendência, e se fortaleceu com a revelação de leis divina a Moisés no Monte Sinai, viu? Então vocês entenderam que o judaísmo ele foi uma das primeiras religiões da história da humanidade. E falamos também sobre o islamismo, que ele surgiu na Península Arábica no século 7, e ele era uma das maiores religiões do mundo também, tá? E a palavra que dá nome à religião, Islã, ela tem a origem do termo Islã, que no idioma arábico ela significa submissão. Então os islamismo, eles tinham uma submissão, né? E essa palavra, por sua vez, ela tem relação com outras palavras do árabe, que é a salam, que significa paz. E o adepto do islamismo, ele é conhecido como muçulmano ou muçulmana. Esse termo também ela tem origem no árabe, e ela vem do muçulim, que significa submisso. Assim,
o muçulmano é aquele que é submisso a Deus. E que no caso o islamismo, assim como o cristianismo e o judaísmo, ele era uma religião monoteísta. Isso é, que eles acreditam na existência de apenas um Deus. Então o islamismo, ele era uma religião que ele só acreditava em um Deus. Que o espiritualismo, o afro-brasileiro, o candomblé, o budismo, o judaísmo e o islamismo foi só para vocês entender um pouquinho de cada um. Mais para frente vocês vão ter cada um mais aprofundado. Não é só em nossos dias que a religião é importante, né? Todos nós sabemos que não é só no nosso dia a dia que a religião é importante. Ela é importante para o começo e o resto das nossas vidas. Na antiguidade, as crenças religiosas também faziam parte do cotidiano das pessoas, né? Que não era só na antiguidade, as crenças religiosas, elas também faziam parte do cotidiano das pessoas, não era só de outros mundos, não. Entenderam? E entre 6.000 anos e 2.000 anos atrás, viveu no norte da África, às margens do rio Nilo, a sociedade do Egito antigo, né? E a religião, ela tinha grande importância na organização do Estado e para a identidade desse povo. Então, aqui na sociedade do Egito antigo, as religiões, elas tinham importância para organizar o quê? Os estados, para poder ter uma identidade dos povos que habitavam lá, né? E os egípcios, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas, que as pessoas que acreditam em vários deuses, eles são chamados de politeístas. E os responsáveis pelos cuidados dos assuntos divinos eram chamados sacerdotes, né? Que naquela época tinha as pequenas divindades e que quem era os responsáveis por elas e quem cuidava dessa parte da divindade eram os sacerdotes. Eles deveriam alimentar, proteger e divertir aos deuses, né? E para isso os egípcios, eles criavam templos onde, de acordo com as suas crenças, os deuses moravam. Em troca do cuidado, do respeito e dos cultos, os deuses, eles garantiam a paz. Eles garantiam que a paz e a prosperidade aos egípcios. Então, em troca de cuidado e respeito, os deuses, eles garantiam o quê? Eles garantiam a troca de prosperidade, a troca da paz e da prosperidade aos egípcios. Muitos dos deuses egípcios, eles representavam diferentes aspectos da natureza, como cheio de rios. Então a natureza era cheia de rios, de chuvas e de sol. E existia também Deus guardiões das cidades, que era responsável pelas escritas, pelo conhecimento e pelos protetores das mulheres e das crianças, né? Então também existiam os deuses, né? Que eles garantiam o quê? As escritas pelo conhecimento. E eles também eram protetor das mulheres e das crianças.
Entenderam, criança? Então nossa aula finaliza aqui e na próxima aula nós continuaremos. Vocês dão uma olhada e qualquer dúvida me pergunte na próxima aula. E o meu bom dia.